Que a paz do Senhor Jesus alcança todos os ouvintes da palavra do dia, da meditação de hoje. Que a graça do Senhor abunde cada vez mais em vossos corações. Estarei lendo o Salmo 116, que diz assim: Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação que todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e pagarei e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Louvai ao Senhor. Louva a Deus dessa manhã, por esse dia lindo, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos tem concedido. Esse privilégio de a gente ver o sol, a gente ver a luz do dia, e também de nós respirarmos e acordarmos, Acordarmos, vivermos, graças a Deus, por essa oportunidade. Também dou graças ao Senhor por nós ter passado o ano, Que muitos seus ciclos foram encerrados em 2024. Teve pessoas que no último horário não conseguiu passar para o outro ano, para esse ano de 2025, porque encerrou a sua vida, E Deus, Ele que vê isso, não é verdade? Ele que comanda essas coisas. Mas, graças a Deus, não porque a gente não foi, porque a nossa hora também, o nosso ciclo também se fechará. Mas graças a Deus que ainda estamos aqui, para que a gente venha consertar nossa vida, venha ser mais grato, mais caridoso, e que a gente também tenha oportunidade de perdoar as pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos maltrataram. Graças a Deus que nós não morremos, sem antes consertar a nossa vida, não é verdade? E aqui nós vemos esse Salmo 116, Davi
Davi agradecendo a Deus. Amor e gratidão para com Deus pela salvação dele, né? E ele registrou. Quem dera também a gente escrever muitas cartas, muitos livros. Quem dera a gente poder publicar muito, muito, muito. E agradecer a Deus porque futuramente alguém pode ler e servir de lição para muitas pessoas, né? Sabe que a nossa vida é assim. Se a gente passa pelas provas e a gente se mantém firme, a gente pode ser exemplo para muitas outras pessoas. Acho que foi 1 ano, 2 anos atrás, eu passei por uma prova muito grande, muito, muito grande, sabe? Aquela que você acha assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? E surpreendida, e eu falei, nossa, por que me aconteceu isso? Por que estou passando por isso, né? Que coisa, não estava entendendo. Mas graças a Deus o Senhor me deu vitória. E aí então, há poucos dias, teve uma pessoa que me procurou com o mesmo problema. Aí eu pude ajudá-la, entendeu? Eu pude passar para ela as estratégias, eu pude passar para ela as coordenadas que Deus deu para mim e serviu de experiência e eu pude ajudá-la. Então tem muitas coisas que se a gente fala assim, eu vou abandonar o barco e eu não vou passar para frente, não vou embora, não vou marchar, sabe que depois tem muitas outras pessoas que você poderia ajudar e elas podem perecer, né, por falta de apoio. Mas a gente precisa manter firme, porque com certeza alguém está inspirando em você e precisando da sua ajuda. Você se sente assim muito desvalorizado? Não, tem problema. Você pode ter certeza que tem muitos te olhando, muitos seguindo o seu exemplo. E você vai ajudar muitas pessoas. É só manter firme, né? Glória a Deus. Então o salmista disse assim, ó, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha só, gente, talvez a pessoa, ela clama do lado do outro, ela não vai obter a resposta necessária. O salmista disse assim, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Está entendendo? Ele não foi, sobremaneira, desamparado e nem ignorado, porque Deus ouviu o clamor dele. Está entendendo? Deus inclinou os ouvidos e ouviu a súplica do filho dele. Deus não faz diferente para nenhum de nós, né? Ele não faz diferente. A menos que a pessoa é rebelde de tal forma a ser muito para com Deus, ingrato mesmo, sabe? Aquela pessoa que ela sabe que está errado e continua fazendo como se fosse assim uma pirraça, entendeu? Então, aí a separação. Então Deus não tem como inclinar os ouvidos para essa pessoa, entendeu? Tem ímpios, como a gente leu Provérbios o mês inteiro, a gente viu aí que os ímpios é terrível, né, gente? O ímpio é aquele que bate o pé e tá certo, acabou, né? Mas o justo, gente, não tem como Deus não inclinar os ouvidos. Não tem como. Deus ama as pessoas que se humilham, se reconhecem que está errado, né? E que quer consertar, porque nós somos tão pequenos e fracos e falhos. E Deus vê isso, Ele sabe, Ele lembra que nós somos estrutura do pó, né? E então a pessoa, ela se enxerga, ela vê o erro
E Deus está pronto para ajudar. Ele está pronto para atender essa pessoa, né? Ele ajuda nas fraquezas. Ele ajuda a gente, não é verdade? Então o salmista falou, eu amo esse Deus. Eu amo Ele porque nas horas difíceis Ele está comigo, nas horas de alegria Ele está comigo. Quando eu preciso, Ele inclina os ouvidos dele e ouve o meu clamor. Com Ele eu passo pelo meio de um esquadrão. Com Deus eu salto muralhas, né? Glória a Jesus. Então, a gente viu aqui no versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu vivi. Olha só, gente. Davi, então, o servo de Deus, salmista, provavelmente Davi, né? Porque aqui não está dizendo que é ele, mas provavelmente pelas palavras a gente sabe quando você conhece uma pessoa pela voz? Então, pelas palavras a gente conhece aqui que é Davi que escreveu. Ele disse assim que vai invocar Deus enquanto ele viver. Então, ele foi o que ele fez. Ele invocava o Senhor, né? Você pode ver que Davi foi um guerreiro e ele não morreu na guerra. E ele falou assim, ó, com Deus eu passo pelo meio do esquadrão. Você já pensou? Você passar pelo meio do esquadrão e não ser ferido, não ser morto, né? Então olha a confiança, olha o amor que ele tinha por Deus, o temor que ele tinha por Deus, né? Ele falou assim que cordéis de morte cercaram ele e a angústia do inferno se apoderou dele. Ele encontrou muito aperto e tristeza. Mas aí o que ele fez? Ele ficou choramingando por aí? Ele foi para a casa de alguns irmãos reclamar? Não, ele disse, eu invoquei o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, Senhor, né? E justo. O nosso Deus, Ele tem misericórdia. Olha só, gente, ele orava, buscava Deus e ele passou a conhecer esse Deus. Ele passou a buscar esse Deus. Está entendendo? E Deus realmente veio socorrê-lo. Será que nós não encontramos tantas angústias e aperto em nossos caminhos? Encontramos. Ah, mas, puxa vida, Davi era um homem justo, um homem amoroso, um homem bom. E ele encontrava apertos e angústias e tristezas e aflições e dores. Sim, claro. E nós também. Não é porque nós somos os servos de Deus, não é porque nós aceitamos o Senhor, que a gente não vai encontrar angústias e apertos e tristezas e angústias e problemas. A gente vai encontrar. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos fracos, falhos, imperfeitos, assim como nós somos, né? Nós vamos encontrar tantas tribulações, nós vamos encontrar doenças, né? Apertos. Puxa vida, claro, claro que sim, né? Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições. Mas o que ele diz? Qual o conselho? Tem de bom ânimo, né? É para ter ânimo, é para ter bom ânimo. Porque se a pessoa não tiver bom ânimo, vai acabar com ela. A angústia vai acabar com ela no aperto. A pessoa vai se acabar, a pessoa vai se tornar realmente um pó, um trapo, não é verdade? Mas tem que ter bom ânimo, sabe? Pensamento positivo, eu vou sair disso. Com certeza eu vou sair disso. Eu tenho um ânimo, eu vou conseguir sim. Eu estou passando aperto. Mas tem que ter bom ânimo, não é verdade?
Davi falou que cordéis de morte cercaram ele. Davi disse que ele encontrou o quê? A angústia do inferno. Você está entendendo? Angústias do inferno. Entendeu? Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que, igual criança, agarrado com Deus, sabe? Na barra da saia da mãe. Davi era desse jeito. E ele encontrava apertos, ele encontrava a angústia do inferno. Por quê? Porque ele estava lutando, ele guerreava, ele pelejava, ele tinha família, e no meio da família tinha pessoas que não gostavam dele, queria tomar o trono dele, queria, sabe, sempre tinha problema na família, com filhos, com parentes. Ele encontrava angústias do inferno, gente. Porque o que mais dá dor na gente, no coração da gente, é o que a família diz pra gente, que machuca o coração. Não é verdade? É a resposta mal que o filho dá. É a rejeição do filho. Quantos filhos nem ligaram para seus pais no Natal, muito menos no Ano Novo. Entendeu? Angústias traz sobre a gente, não é verdade? Certo? Mas a gente tem que ver a quem que nós estamos seguindo. Não é um grande Deus maravilhoso, piedoso e justo é o nosso Deus tem misericórdia. Então aí entra a ação do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos ajuda a levantar a cabeça e diz para nós, eia, avante, né? O Senhor, Ele guarda as pessoas simples. Ele estava abatido, eu estava abatido, mas Ele me livrou. Ele diz para a alma dele, alma, oh, repousa, volta o teu repouso. Davi dizendo para ele, dizendo para a alma dele, alma, o Senhor te fez bem, volta a descansar, né? E aí ele diz ao Senhor, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Tá vendo, gente? Então, se nós invocarmos o nosso Deus, Ele está ali presente, né? Para nos livrar da morte, para nos livrar nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda, né? Então, gente, nós temos que trazer para a realidade aquilo que a gente crê, não é verdade? E praticar, né? Porque a gente viu aí esses dias, quanto que a gente não vê isso nos noticiários, né? De pessoas essas que estão caminhando, estão frequentando a igreja, comete suicídio. Isso é resultado do que? A angústia do inferno se apodera da pessoa e a pessoa, em vez de ir para o joelho, ir na intimidade, falar com esse Deus, a pessoa ela quer se livrar da angústia do inferno, né? E o inferno, ele é enganoso, né? O chefe do inferno, ele vai dizer para você que se você morrer vai acabar todos os seus problemas, né? Como, né? Se a pessoa está indo para o inferno, se aqui é uma dor terrível, aqui a gente passa muitas aflições, não é bom? Agora você imagina você ir para o inferno, né? Então muitas pessoas se suicidam, acabam com suas próprias vidas, pensando que depois que morrer, vai acabar tudo. Aí que começa o inferno mesmo de verdade, né? Mas Davi disse que a angústia do inferno se apoderou dele, ele invocou o nome do Senhor e o Senhor deu livramento, né? Então é isso, gente. No mundo nós temos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque nem tudo é deserto. Nem sempre é dor, nem sempre é lágrimas, né? Mas Davi disse assim, ó,
o Senhor me livrou da morte. O Senhor livrou meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Então, o Senhor, Ele sabe livrar os seus filhos, os justos, né? Então, é isso, gente. Na angústia, a gente tem que clamar a Deus. Na angústia dos infernos, que vem muitas das vezes para nos afligir, o nosso socorro é o Senhor. O socorro não é o suicídio. O socorro não é a gente desistir. O socorro não é nós poder tomar nossas próprias decisões, que vai dar tudo certo. Não, é invocar o nome do Senhor e Ele tira esse espírito mau que está assolando essas trevas que muitas das vezes vêm sobre a gente, né? Aí, pelo livramento e pelas bênçãos que ele recebeu, ele disse assim, ó, olha, sempre Davi dizia, não importava o que acontecia com ele dizia, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele disse que ia voltar para trás? Ele disse que ia parar? Não, ele disse, eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu creio, eu acredito, por isso que eu falei. No verso 10 está escrito. E ele esteve muito aflito, ele falou. E pelo fato dele ele ter passado por essa aflição, pelas aflições, né? Ele falava assim na precipitação dele. Todo homem é mentira. Entendeu? Ele não acreditava mais em ninguém. Todo homem para ele era mentiroso. Entendeu? Talvez você esteja nessa situação. Talvez você está dizendo assim para você. Todo pastor é mentiroso. Toda irmã é mentirosa. As irmãs de oração são todas mentirosas. Eu não acredito mais em ninguém. E você falou isso, não foi? Davi também falou, na precipitação dele. Todo homem é mentiroso. Entendeu? Ele disse isso na precipitação dele. Porque nem todo homem é mentiroso, viu, gente? Não. Não é por causa que um dá lugar para Satanás que todos dão. Não é porque um não pratica a palavra de Deus que todos não praticam. Entendeu? Pode ver que ele falou que ele precipitou em dizer isso. Né? Porque não é verdade. Tem muitas e muitas pessoas que temem a Deus. Tem muitas pessoas que desviam da mentira. Né? Você pode ter certeza. Né? Davi, o servo de Deus, disse assim, ó, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu vou pagar todos os meus votos ao Senhor, na presença de todo mundo. Você está entendendo? Aqui então a gente vê que Davi estava dizendo que de sobre ir para a igreja e contar para todo mundo lá na frente o que o Senhor tem feito por ele, tinha feito por ele, né? Ele falou assim, o que eu vou dar para o Senhor em recompensa dos benefícios que Ele me deu? Por Ele ter me livrado, por Ele ter me guardado, por Ele ter tirado de sobre mim o espírito de morte, né? Angústias e aperto eu passei, mas Ele me deu vitória, o que eu vou dar para Ele? Aí ele falou assim que ele ia pegar o cálice da salvação, que ele ia invocar o nome do Senhor, que ele ia pagar os votos dele, que ele fez, entendeu? Ele falou que ia pagar, sabe aonde? Na congregação, na igreja, na frente de todo mundo, ele ia invocar o nome do Senhor, ele ia agradecer a Deus, tá entendendo? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, devera sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Então, gente, nós vemos aqui que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, fique tranquilo, sossegado.
Porque quando o Senhor te recolher, você pode ter certeza que vai ser maravilhoso, né? Muito maravilhoso, porque o Senhor recolhe os seus coloca nos seus feixe dos santos, né? Quando a pessoa morre em Jesus, você pode ter certeza que Deus, ele se alegra, é preciosa a morte dos seus santos, né? Porque vai estar com ele, né? Ele vai levar para ele o que é dele, não é verdade? Graças a Deus. Não temas. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Então, gente, o que a gente vai dar para esse Deus por tudo que ele faz pela gente? Oferecer sacrifício de louvor, né? Invocar o nome dele, andar na presença dele, né? O que ele pede da gente? A não ser que nós andemos humildemente nos seus caminhos, né? O que ele pede de nós? A não ser obediência. Verdade? Em verdade? E oferecendo sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor, pagando nossos votos ao Senhor, na presença de todo o povo, estamos renunciando a nós mesmos, renunciando o pecado, renunciando nossas vaidades interiores, renunciando o mundo do pecado, andando na contramão do mundo, de verdade. Então, que a gente possa realmente estar nos átrios da casa do Senhor, né? E na congregação, na presença de todo o povo, pagando nossos votos ao Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor obrou maravilhas, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, né? Vamos andar na luz do Senhor, vamos andar verdadeiramente na presença do Senhor, não ficar só em palavras, né? Porque a gente está vendo aí, pessoal, que estamos caminhando para o final, estamos caminhando rumo a Jerusalém, né? Estamos quase chegando no porto, em nome do Senhor, e estamos vendo aí muitas coisas acontecerem. Deus está permitindo passarmos pelas provações, para ver se os sinceros manifestam, né? Meu Deus, que assim a gente possa ser um vaso na mão de Deus e fazer como Davi, né? Se apegar com o Senhor, segurar na orla do vestido dele e não soltar de jeito nenhum, né? Glória a Deus, é essa palavra de hoje em Salmo 116, para a gente meditar, né? Que às vezes a gente pensa que é só a gente que está passando prova, mas dá uma lida nesse Salmo 116 para você ver o que ele passou, que Davi passou. Lê a Bíblia para você ver o quanto esses irmãos sofreram, né? Olha o quanto que Esther sofreu, Ruth sofreu, né? Davi sofreu, Daniel sofreu, os irmãos sofreram, mas eles não deixavam o Senhor. E o Senhor inclinava os seus ouvidos para ouvir seus filhos e deu a vitória. E assim nós também vamos passando as nossas provas, nossas lutas, mas a gente tem certeza que o nosso Deus está conosco. Ele diz que na angústia, se nós clamarmos, realmente Ele vai ajudar a gente a passar essas angústias. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar, não. Ele não vai tirar prova nenhuma. Mas Ele está conosco, nos dando força e graça para a gente passar tudo. Ele não tirou o cálice de Jesus. Ele tirou? Ele tirou a cruz do Senhor Jesus? Não, não tirou, não. Mas Ele estava lá, sempre ali, enviando seus anjos, né, reconfortando. E o Senhor Jesus foi até o fim, graças a Deus, e venceu, para que hoje a gente também pudesse vencer, né, pessoal? Um abraço a todos, na paz do Senhor Jesus, tenham um bom trabalho, tudo que você fizer seja abençoado.
e seja agradecido. Agradece a Deus perante a congregação pelos que o Senhor tem feito por ti. Amém. A paz de Jesus, o justo Cordeiro.